Quando você achar que não tem mais forças, Deus te mostrará o propósito de tudo. Há um instante em que o corpo cansa antes da alma perceber. Um momento em que o peso da vida se torna tão grande que até respirar parece uma tarefa difícil. Você olha para o céu em busca de respostas e tudo o que recebe é silêncio. Nenhuma voz, nenhuma direção, nenhuma explicação. É nesse intervalo entre o desespero e a esperança que Deus começa a trabalhar de forma invisível. O silêncio que te assusta é, na verdade, o palco onde Ele prepara a próxima cena da tua história. O que parece ausência é presença disfarçada. O que soa como abandono é cuidado em forma de mistério. A mente tenta entender, mas o coração está cansado. Você pergunta por quê? Por que tudo se tornou tão difícil? Por que a força que antes te sustentava agora parece distante? E nesse questionamento, algo começa a nascer. Não nas circunstâncias, mas dentro de você. Porque Deus não age primeiro do lado de fora. Ele começa dentro, onde ninguém vê, onde a fé precisa ser reconstruída tijolo por tijolo. O que hoje parece fracasso é apenas o terreno sendo limpo para algo novo crescer. É nesse terreno despido de tudo o que você confiava que Deus planta o propósito. Há um tempo em que Deus não te responde para que você aprenda a ouvi-lo de outra maneira. Às vezes, a voz dele não vem com som, mas com movimento. Não vem em palavras, mas em situações que te empurram para o lugar que ele escolheu. O que você chama de perda, Deus chama de redirecionamento. O que você interpreta como demora é o exato tempo necessário para amadurecer a promessa. E quando parece que tudo parou, o céu está apenas te reposicionando. Porque antes de Deus abrir um novo caminho, Ele precisa te ensinar a caminhar sem enxergar. Quantas vezes você se viu lutando para manter de pé aquilo que Deus já estava tentando tirar das tuas mãos? Quantas vezes insistiu em continuar em lugares onde a presença dele já não te permitia mais permanecer? Há dores que não vêm para te punir, mas para te libertar. Há silêncios que não são rejeição, mas convocação para a intimidade. Deus não te esqueceu. Ele apenas te separou por um tempo para te preparar para algo que não poderia ser revelado no meio do barulho. Quando tudo se cala, é porque o céu está prestes a falar. O silêncio de Deus nunca é vazio, é estratégico. É nesse tempo que ele escreve o que os teus olhos ainda não podem ler. E enquanto você pensa que está parado, algo está sendo transformado no invisível. As raízes da tua fé estão crescendo em profundidade, ainda que os galhos da tua vida pareçam secos. Porque antes de Deus mostrar o propósito, Ele te ensina a confiar sem ver. Esse é o ponto em que muitos desistem, mas é também o ponto em que os escolhidos permanecem. Porque a fé não é sentir, é resistir. Não é ver, é continuar mesmo quando tudo ao redor parece te negar. O que você vive agora não é o fim da história, é apenas o capítulo do silêncio antes da revelação. E quando a voz de Deus se manifestar novamente, nada será igual. O que parecia perdido se tornará testemunho. O que doeu será cura para outros. E você entenderá que cada lágrima foi parte de um propósito maior. Deus está em tudo o que você ainda não entende. Ele está nos intervalos, nas pausas, nas noites sem resposta. O que Ele está fazendo agora é te preparar para enxergar com outros olhos. Porque o propósito que Ele desenhou não nasce da força, nasce da entrega. Quando você parar de lutar contra o processo, vai perceber que o que parecia demora era só Deus te alinhando ao tempo certo. Ele não está atrasado. Ele está te amadurecendo para o que já está preparado. E quando o dia chegar, quando a luz finalmente tocar aquilo que parecia impossível, você vai olhar para trás e entender que o silêncio nunca foi ausência. Foi o som do propósito sendo construído dentro de você. O tempo que doeu será o mesmo tempo que te revelará.
O vazio que te assustou será o mesmo espaço onde Deus plantou a tua nova história. Então você entenderá, nunca faltou força, faltava apenas enxergar o que Deus sempre esteve fazendo. Até mesmo quando você achava que Ele tinha parado de agir. Deus trabalha no que você não vê. Enquanto você tenta entender o motivo das demoras, Deus já está movendo as peças que ainda não existem no seu horizonte. Há um cenário sendo construído no invisível e é nesse espaço silencioso que as maiores transformações acontecem. O problema é que muitas vezes o ser humano se acostuma a medir a ação divina pela evidência visível. Se nada muda, ele conclui que Deus não está agindo. Mas o reino de Deus não obedece à lógica da pressa. Ele trabalha em camadas que a visão natural não alcança. O que parece ausência é movimento oculto. O que parece vazio é terreno fértil onde a promessa está sendo cultivada. Pense na semente. Quando ela é enterrada, desaparece completamente. Aos olhos de quem observa, foi perdida. Mas no escuro da terra, o processo invisível começa. Ela morre, racha e dali nasce a vida. Assim também é com você. Há fases em que Deus precisa te esconder, não para te anular, mas para te preparar. É nas horas em que ninguém te aplaude que Ele forma a força que não depende da aprovação. É no anonimato que Ele molda a autenticidade da tua fé. O que você chama de silêncio é o som do crescimento acontecendo debaixo da superfície. Quantas vezes você achou que nada estava acontecendo e de repente algo se abriu que parecia impossível? Nada surge do nada. Tudo o que Deus manifesta no visível começou no invisível muito antes. Por isso, não subestime os dias pequenos, as orações que parecem não ecoar, os gestos de fé que ninguém vê. É nesses detalhes ocultos que Deus prova quem permanece, quem confia, quem não desiste. O invisível é o campo de treinamento da fé. E a fé verdadeira não precisa de palco, precisa apenas de convicção. Há coisas que Deus não revela agora, porque se mostrasse antes, você desistiria de continuar. Ele protege o processo porque sabe que há momentos em que ver demais enfraquece. Ele quer que você aprenda a confiar sem mapa, a caminhar sem garantias, a obedecer mesmo sem entender. Porque é assim que Ele amadurece o teu coração. A dor que você sente hoje não é castigo, é preparação. E a demora que você reclama é o tempo exato que Deus precisa para alinhar todas as coisas. Quando nada parece se mover, é porque o céu está coordenando o que você ainda não consegue imaginar. Talvez Deus esteja fechando portas agora não porque te rejeita, mas porque sabe que há caminhos que te afastariam do propósito. Talvez as pessoas que saíram não te abandonaram, apenas cumpriram o papel que tinham até aqui. E o vazio que ficou não é perda, é espaço. Espaço para o novo, para o que tem o tamanho exato da tua missão. Você pode não sentir, mas o invisível está em movimento. O vento que você não vê é o mesmo que conduz o barco da tua vida para o porto certo. Cada silêncio, cada espera, cada oração feita em lágrimas está sendo registrada. Nenhum esforço é desperdiçado diante de Deus. O que você planta no secreto, Ele colhe em público. Mas Ele só revela quando o terreno da tua alma está pronto para sustentar o que vem. Por isso, não confunda demora com esquecimento. Deus nunca esquece de quem permanece, apenas age no tempo em que a revelação não vai te ferir, mas te fortalecer. O invisível de Deus é mais real do que o que os teus olhos alcançam. Quando você aprender a perceber o movimento do céu, mesmo na imobilidade da terra, vai entender que cada pausa tem um propósito e cada silêncio é um convite para olhar além da aparência. O que está nascendo agora pode não ter forma, mas tem destino. Deus está escrevendo o que você ainda não leu, e no tempo certo, o que era invisível se tornará testemunho. Quando tudo desaba, algo novo nasce. Há um ponto na jornada onde tudo parece ruir.
É o instante em que as forças acabam, em que o coração parece não suportar mais uma oração. E a fé se torna um fio quase invisível, sustentando o que resta de esperança. É o momento em que as lágrimas substituem as palavras e o silêncio se torna a única forma de conversar com Deus. É aí que muitos acreditam ter chegado ao fim, mas é justamente aí que Deus começa, porque quando tudo desaba, Ele não reconstrói sobre os destroços. Ele cria algo completamente novo a partir do que foi quebrado. As quedas, por mais dolorosas que sejam, são ferramentas nas mãos de um Deus que sabe o que faz. Ele permite que certas estruturas caiam não porque quer te punir, mas porque quer te libertar de tudo o que te impedia de crescer. Às vezes, é preciso que os planos que você construiu com as próprias mãos desmoronem, para que o plano que ele desenhou desde o início finalmente tenha espaço. Quando a vida se desfaz, é porque Deus está removendo o que não cabe no futuro que Ele preparou. É no chão que o orgulho se desfaz. É no limite que a fé se purifica. É na dor que o coração se torna maleável para entender o que antes resistia em aceitar. O que parece perda, na verdade, é purificação. O que parece castigo é lapidação. Deus não destrói para te humilhar. Ele destrói para reconstruir com fundamentos eternos. E quando tudo ao teu redor parece ruir, é o sinal de que Ele está preparando uma nova base, sólida o suficiente para sustentar o propósito que está por vir. A sensação de fracasso é apenas a forma que o céu usa para revelar onde estava o apego. Você se apega a pessoas, a certezas, a planos, e de repente tudo se desfaz. Não é o fim. É Deus te ensinando que a tua força não vem do que você segura, mas de quem te segura. Ele te permite cair para te mostrar que o chão da tua vida é a sua graça. Que mesmo quando tudo desmorona, você ainda está sustentado por mãos que nunca te deixaram. Há um momento em que a dor te obriga a olhar para dentro, e é ali que você descobre que o que Deus está reconstruindo não é apenas a tua história, mas o teu interior. Ele não quer apenas te tirar da tempestade, quer fazer de você alguém que atravessa o vento sem perder a fé. Ele quer te ensinar a permanecer de pé quando nada mais estiver de pé, porque o verdadeiro milagre não é o que muda ao redor, é o que muda dentro. Quando tudo desaba, algo novo nasce, não do que você perdeu, mas do que foi revelado. A dor expõe o que estava oculto, a fraqueza mostra onde a graça precisa agir, e cada lágrima que cai não é desperdício, é semente. Semente de transformação, de maturidade, de propósito. O que Deus faz na ruína é renascer em você a confiança de que nada foi em vão. O que você chama de fim é o mesmo cenário onde Deus começa a escrever o novo capítulo. Ele permite que o velho caia para que o novo possa florescer. E quando você olhar para trás, perceberá que o que desabou não te destruiu, te libertou. Porque toda queda em Deus tem propósito, e todo desmoronamento é o início de um recomeço que o céu já havia planejado. O chão onde você chora hoje será o mesmo onde você vai celebrar amanhã. As ruínas, que agora parecem sinal de fracasso, serão o altar da tua vitória. E quando tudo se erguer novamente, você entenderá que nada foi perdido, tudo foi transformado. Porque em Deus, até o que cai serve para te levantar mais forte. O propósito escondido nas ruínas. Há um momento em que o olhar se acostuma a ver apenas o que se perdeu. Você caminha entre os cacos daquilo que um dia sonhou e pensa que não há mais nada a ser feito. Mas Deus não enxerga ruínas como o fim de uma história. Ele as vê como o terreno onde o propósito começa a tomar forma. Aquilo que o mundo chama de destruição, Deus chama de recomeço. É nas ruínas que ele revela o que estava escondido pela estrutura antiga. Porque enquanto tudo estava de pé, talvez você ainda não conseguisse ouvir com clareza a voz que te chamava para algo maior.
Deus trabalha nos bastidores do que se desfez. Ele retira o que era provisório para que o eterno se revele. As perdas que você não entendeu são, na verdade, partes do propósito que ainda está sendo desenhado. Nada se perdeu, apenas mudou de forma. Aquilo que parecia um fim definitivo foi apenas o cenário sendo rearranjado para o cumprimento do que ele prometeu. O problema é que, enquanto estamos no meio da dor, não conseguimos ver o quadro completo. Enxergamos fragmentos, mas Deus vê o todo. O que hoje parece confuso será a explicação perfeita amanhã. É nas ruínas que Deus sussurra o porquê. É ali, entre o que sobrou e o que ainda vai nascer, que a fé se torna mais verdadeira. Porque é fácil acreditar quando tudo faz sentido, mas é no caos que a confiança é provada. O propósito não nasce no conforto, nasce na escassez, na espera, no silêncio. Deus usa o que te feriu como ferramenta de construção. Ele transforma o que te fez cair em degraus para te elevar. E o que parecia dor sem sentido se torna ponte para o cumprimento da promessa. Você pode até achar que está sozinho, mas o propósito nunca deixou de te acompanhar. Mesmo quando você perdeu a direção, ele continuou te guiando. O que Deus plantou em você não morre, apenas muda de estação. Há estações em que tudo parece seco, mas é só o inverno preparando o solo para a primavera. As ruínas não são castigo, são campo fértil. É nelas que Deus planta as sementes de um futuro que só floresce depois da perda. O que parecia frustração está te ensinando discernimento. O que te feriu está te ensinando sensibilidade. E o que te paralisou está te ensinando dependência. Nada foi em vão. Cada lágrima teve propósito, cada porta fechada tinha um motivo, cada silêncio foi uma resposta. O Deus que permitiu a queda é o mesmo que te levantará com entendimento. E quando Ele te levantar, você não será mais o mesmo. Terá aprendido a ver com os olhos da fé, a entender que nem tudo o que quebra é fracasso. Às vezes, é libertação. As ruínas revelam quem você é de verdade. Quando não há mais nada para sustentar a aparência, sobra apenas o essencial. E é com esse essencial que Deus constrói. Ele não precisa do que se perdeu, só precisa do que sobrou de fé dentro de você. Com isso ele faz tudo novo, porque o propósito de Deus não depende do cenário, depende do coração disposto a continuar acreditando mesmo quando não entende. Um dia você vai olhar para trás e agradecer pelas ruínas. Vai entender que se nada tivesse caído, o propósito teria permanecido oculto sob o peso do que era raso. Deus te levou até o chão, não para te envergonhar, mas para te mostrar o alicerce verdadeiro, o amor dele. E é sobre esse amor que ele ergue o novo. O propósito sempre esteve ali, esperando o momento em que você deixasse de lutar contra o processo e permitisse que ele construísse algo eterno a partir do que foi quebrado. As ruínas são o cenário onde a revelação acontece. O que parecia o fim será lembrado como o início do plano que Deus sempre teve. Ele transforma desastres em direções, dores em destinos e perdas em propósitos. E quando a poeira baixar, você verá que o que restou é exatamente o que era necessário para recomeçar. Mais leve, mais maduro, mais perto do céu. O momento da entrega. Há um instante na caminhada em que Deus não pede mais explicações. Ele pede entrega. E essa é talvez a parte mais difícil da fé. Soltar o controle. O ser humano aprende desde cedo a lutar, a conquistar, a segurar com força aquilo que acredita ser essencial. Mas o Evangelho ensina o oposto, que o verdadeiro poder está em abrir as mãos. Entregar não é desistir, é reconhecer que o controle nunca esteve nas tuas mãos, mas nas de Deus. E quando você entende isso, algo dentro de você muda para sempre.
O peso que te cansava começa a cair, o medo perde força e a paz ocupa o lugar do desespero. Deus nunca te pediu perfeição, Ele te pediu confiança. E confiar é continuar caminhando mesmo sem enxergar o próximo passo. É descansar mesmo quando o vento sopra contra. É parar de perguntar por quê e começar a dizer, eu creio. A entrega não acontece quando tudo melhora, mas quando você decide confiar, mesmo que tudo ainda pareça piorar. É o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Quando você entrega, o céu se move, porque Deus não força o coração de quem ainda luta pelo próprio controle. Ele espera o momento da rendição, aquele em que você diz com sinceridade, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. E é nesse instante que as engrenagens do invisível começam a girar. Deus nunca desperdiça a entrega de um coração sincero. Ele transforma a rendição em recomeço, lágrimas em direção e fraqueza em força. É curioso como o milagre muitas vezes não vem quando a gente tenta, mas quando a gente se entrega. Enquanto você luta, Deus observa. Quando você solta, Ele age. A rendição é o portal da providência. O céu não responde à força, responde à fé. E quando Deus encontra um coração que confia sem exigir garantias, Ele faz o impossível parecer simples. O que estava travado se destrava, o que parecia perdido ganha sentido, o que doía começa a curar. Mas entregar não é um ato instantâneo, é um processo. É acordar todos os dias e escolher acreditar, mesmo que as circunstâncias tentem te convencer do contrário. É olhar para o caos e ainda assim dizer, Deus está aqui. É parar de medir o amor de Deus pelos resultados e começar a medi-lo pela paz que te sustenta. Quando você entende que o propósito dele é maior do que o teu entendimento, o medo deixa de te dominar. Porque quem confia já venceu por dentro, mesmo que ainda esteja no meio da tempestade. Há uma força sobrenatural na fraqueza que se entrega. Paulo entendeu isso quando disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que te enfraquece aos olhos humanos é o que te fortalece aos olhos do céu. Deus não precisa que você seja forte o tempo todo. Ele precisa apenas que você permaneça dependente. É nesse estado de dependência que Ele faz o que só Ele pode fazer. O que é impossível para você é simples para Ele, mas a chave está na entrega. Quando você solta o controle, descobre que Deus sempre teve um plano mais alto do que o seu. Ele não ignora a tua dor, Ele usa cada detalhe dela. E o que parecia o fim é, na verdade, o início daquilo que só pode ser vivido por quem confia de verdade. A entrega é o portal para a revelação. É o momento em que você deixa de apenas crer em Deus e passa a experimentar Deus. O teu descanso é o sinal de que a tua fé amadureceu. Então, se o que você vive agora parece pesado demais, talvez seja porque ainda está tentando carregar o que Deus já te pediu para entregar. Solte, confie, descanse. O Deus que te sustentou até aqui não vai te deixar cair agora. O que Ele tem para você não depende da tua força, depende da tua rendição. E quando você se render, perceberá que o que parecia o fim era apenas o início da história que Ele sempre quis escrever contigo. O que nasceu depois da dor. Há dores que não passam despercebidas diante de Deus. Elas se tornam sementes. O que parecia destruição se transforma em nascimento. E o que parecia o fim se revela como o começo de algo maior. Depois da dor, algo novo desperta dentro de você. Não uma versão imune ao sofrimento, mas uma alma mais consciente do poder da graça. É depois do choro que o olhar muda. É depois da perda que a fé amadurece. É depois do deserto que o propósito floresce. Porque Deus nunca permite uma ferida sem um motivo. Toda lágrima que cai diante dele tem uma missão. Revelar o que você ainda não sabia sobre quem Ele é. Quando a dor é atravessada com fé, ela deixa de ser ferida
e se torna fundamento. Aquilo que te fez chorar é o mesmo que agora te torna capaz de consolar outros. A cicatriz vira testemunho. O trauma se transforma em ensinamento e a fraqueza se torna a prova viva de que Deus sempre esteve contigo, mesmo quando você achava que Ele havia se calado. O sofrimento é a escola onde a fé aprende a andar sem muletas. Porque quando você perde tudo o que achava necessário, descobre que Deus sempre foi suficiente. Há algo poderoso em perceber que o que te feriu foi usado para te moldar. O coração que um dia se partiu se torna morada de compaixão. A mente que foi invadida por dúvidas se torna terreno fértil para a sabedoria. O que nasceu depois da dor é mais maduro, mais leve, mais sensível à voz de Deus. Porque só quem desceu ao vale entende o valor da montanha. Só quem passou pela escuridão valoriza a luz. Só quem chorou no chão entende o peso de uma vitória conquistada de joelhos. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as recolhe, as transforma e as usa como tinta para escrever um novo capítulo. Você não é mais o mesmo. Há uma autoridade espiritual em quem foi quebrado e restaurado por Ele. Porque a restauração não é voltar a ser o que era, é ser transformado em algo que jamais poderia ser sem a dor. E o que nasce depois da dor carrega uma marca que o tempo não apaga. A certeza de que Deus estava presente em cada detalhe. As pessoas podem olhar para você e ver apenas superação, mas o céu vê um milagre. Porque o verdadeiro milagre não foi sair do vale, foi não perder a fé enquanto atravessava. O que nasceu depois da dor foi a consciência de que nem a escuridão é capaz de esconder o amor de Deus. Ele esteve ali o tempo todo, sustentando o que você achava que estava prestes a desabar. E agora, o que antes te feriu se torna a maior prova de que Deus transforma sofrimento em propósito. O que nasce depois da dor é diferente. Não busca reconhecimento, busca presença. Não precisa entender tudo, apenas confia. Não teme o silêncio, porque aprendeu que o silêncio também fala. O que nasceu depois da dor sabe esperar, sabe descansar, sabe amar com mais profundidade. E essa nova versão de você é exatamente o que Deus queria formar desde o início. Alguém que não depende de circunstâncias para crer. Alguém que entende que fé não é ausência de dor, mas certeza de propósito. E quando você testemunhar o que Deus fez através da tua dor, perceberá que o sofrimento não te atrasou, te amadureceu. Ele te fez olhar para o alto quando tudo ao redor falhou. Te fez depender da graça quando tua força acabou. Te ensinou que a paz não vem da ausência de lutas, mas da presença de Deus no meio delas. O que nasceu depois da dor é o propósito vivo de Deus agindo através de você. E nada, absolutamente nada, será capaz de apagar o brilho do que o céu gerou no meio da tua dor. O propósito vai te encontrar. Chega um tempo em que você para de correr atrás das respostas e começa a perceber que o propósito de Deus não precisa ser caçado. Ele te encontra. Ele não chega quando tudo está resolvido, mas quando o coração está pronto. Você pode tentar entender os caminhos, mas o propósito é algo que te alcança quando menos espera. Ele aparece no meio da tua rotina, nas orações silenciosas, nas lágrimas que você nunca contou a ninguém. Porque o propósito não se revela no barulho das conquistas, mas no silêncio da entrega. Tudo o que você viveu até aqui, as perdas, os silêncios, os recomeços, fazia parte de uma construção. Nada foi desperdiçado. Deus não escreve histórias lineares. Ele escreve histórias redentoras. Ele usa o que te feriu para te conduzir até onde você sempre deveria estar. O propósito é o ponto onde dor e destino se encontram. E quando isso acontece, você entende por que precisou passar por cada estação. O que te quebrou ontem é o que hoje te dá autoridade para curar outros.
O que te feriu se transformou em ministério. O que te paralisou agora é plataforma de testemunho. Você não precisa se preocupar em encontrar o propósito, porque o propósito nunca se perde. Ele está em movimento, vindo ao teu encontro no tempo certo. Deus não trabalha por coincidência, trabalha por alinhamento. E quando a tua fé se alinha à vontade dele, tudo começa a se encaixar. As portas que se fecharam começam a fazer sentido. As orações que pareciam sem resposta agora soam como preparação. E o que parecia atraso se revela como o tempo perfeito da maturação divina. O propósito não é um destino, é uma transformação. É quando o teu coração se torna sensível o suficiente para entender o que antes parecia confuso. É quando você deixa de pedir para Deus mudar as circunstâncias e começa a pedir para Ele te moldar através delas. É o instante em que você compreende que o maior propósito não é o que você faz, é o que você se torna enquanto espera. O que Deus quer não é apenas usar você, mas habitar em você. E quando Ele habita, tudo muda. Há pessoas que passam a vida tentando entender o sentido de tudo, quando na verdade o sentido está em confiar. O propósito é revelado aos que permanecem firmes, mesmo sem entender o caminho. Deus não se apressa em mostrar o porquê de tudo, porque sabe que o amadurecimento da fé é o que prepara o coração para sustentar o cumprimento da promessa. O que você chama de demora é o tempo de alinhamento entre a tua fé e o plano eterno. Quando o propósito te encontrar, você não vai precisar forçar nada. As portas se abrirão sem esforço, as pessoas certas aparecerão, o peso desaparecerá. Tudo fluirá com naturalidade, porque o que vem de Deus não precisa ser empurrado, apenas discernido. E o mais lindo é que quando você chegar nesse ponto, perceberá que não foi você quem encontrou o propósito. Foi Ele que te guiou o tempo todo, até quando você achava estar perdido. O propósito de Deus é inevitável. Nenhum erro humano é capaz de anulá-lo, nenhuma demora é capaz de atrasá-lo, nenhum desvio é capaz de apagá-lo. Ele sempre cumpre o que prometeu, e quando ele cumpre, tudo o que antes parecia confusão se transforma em gratidão. Você entenderá que o que doeu te empurrou para o teu destino. O que te cansou te ensinou a depender, e o que te fez chorar te preparou para sorrir de novo. Então, descanse. O propósito não está vindo de fora, ele está crescendo dentro de você. E quando o tempo for completo, Deus vai mostrar que nada foi em vão. O propósito vai te encontrar, não quando tudo fizer sentido, mas quando o teu coração estiver pronto para reconhecer o amor dele em cada detalhe do caminho. A respiração de Deus. Há momentos em que tudo se aquieta, o barulho da pressa cessa, o peso das preocupações diminui e o coração finalmente encontra um lugar de descanso. É nesse instante de silêncio que a presença de Deus se torna mais perceptível. Não há palavras, não há ruído, apenas uma sensação de paz que invade e preenche. É como se o próprio fôlego do Criador tocasse a tua alma e dissesse: eu estive aqui o tempo todo. Essa é a respiração de Deus, o sopro que reacende o que parecia apagado, que restaura o que o tempo tentou desgastar e que renova as forças daqueles que aprenderam a confiar. Quando Deus sopra, o impossível se reorganiza. O que estava morto revive. O que estava estagnado volta a se mover. É um movimento sutil, mas irresistível. Não vem com pressa, vem com propósito. Porque o sopro de Deus não apenas dá vida, ele dá direção. Ele não apenas reacende, ele reposiciona. Há um instante em que você percebe que não é mais a força das tuas mãos sustentando o caminho, mas o vento do Espírito te conduzindo. E tudo o que antes era esforço se torna leveza. O que antes era medo se torna certeza. O que antes era solidão se transforma em presença. A respiração de Deus não é um evento, é um estado.
É quando você entende que a fé não é lutar para crer, mas descansar no que já foi prometido. É o momento em que o coração se rende completamente e reconhece que Deus nunca te abandonou. Ele apenas te ensinou a ouvi-lo sem barulho. O silêncio dele não foi distância, foi método. Ele te fez parar para que aprendesse a sentir o ritmo da eternidade no meio do tempo. A respiração de Deus é a sincronia perfeita entre o teu cansaço e o alívio que vem do céu. Você não precisa correr mais, não precisa provar nada. Tudo o que precisava ser feito já foi iniciado no invisível. Agora é tempo de respirar junto com Deus, inspirar fé, expirar medo, inspirar esperança, expirar culpa, inspirar graça, expirar o passado. A respiração de Deus é o convite para viver em harmonia com o que Ele está fazendo. E quando você se alinha a esse ritmo, o caos perde força, a mente se acalma e a alma entende que tudo sempre esteve sob controle. O Espírito Santo é essa respiração constante que renova o teu interior, mesmo quando o exterior ainda parece o mesmo. Ele é o vento suave que entra sem pedir licença e muda o clima da tua alma. Ele te lembra que não há deserto tão seco que o sopro de Deus não possa transformar em jardim. Ele te ensina a viver com leveza, a descansar em meio à incerteza e a crer mesmo quando os olhos ainda não veem. Porque quando o sopro dele passa, nada permanece igual. E agora, enquanto ouve esta mensagem, talvez seja esse o momento em que Deus está soprando sobre você. Talvez o que parecia o fim esteja apenas se tornando o início. Talvez o silêncio que te incomodava seja a pausa antes da canção. Talvez o vazio que te assustava seja o espaço que Ele reservou para encher de presença. A respiração de Deus é o sinal de que a vida continua, mesmo quando tudo parecia parado. Então feche os olhos por um instante, respire, sinta. Há um novo ar vindo do céu, um sopro de recomeço, de consolo, de propósito. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu nunca fui embora. Eu apenas esperei o momento em que o teu coração estivesse quieto o bastante para me ouvir. E quando você abrir os olhos, perceberá que tudo continua o mesmo ao redor, mas algo mudou profundamente dentro de você. Porque quem sente a respiração de Deus nunca volta a ser o mesmo.